Se você é inscrito no canal chegou por aqui de paraquedas, recomendo ativar o sininho de notificações. Com isso, você não perderá uma única novidade desse sujeitinho batutinha. Aproveite a deixa e entre na Elysium, servidor oficial do canal, em parceria com o editor dessa belezura de vídeo. Avisa o Tado e vamos para o vídeo. No dia 30 de agosto de 2020, mais precisamente na época em que comecei efetivamente com o canal, me tornando um opinador e uma figura traumatizada com a feiura de escudos e possivelmente adquirindo escorbuto devido à quantidade abismal de hinos que estouravam nos meus ouvidos pela má qualidade deles. Acabei lançando o que seria o magnum opus da minha jornada como youtuber. Trata-se do Top 12 Piores Hinos. Tempos depois, em 3 de dezembro de 2021, acabei produzindo a continuação direta, o Top 6 Hinos Ruins. E aqui estou eu, depois de tantos pedidos e anseios por uma continuação, decidi retornar com um novo vídeo. Mas dessa vez de forma bem diferente, com uma edição profissional e um detalhe em particular. Teremos 9 hinos para comentar, mas nenhum deles será ranqueado do menos pior ao ápice da produção mequetrefe. Minha ideia é semelhante à do quadro Escudos Tosco, em que coloco todos no mesmo balaio e tiro uma onda com isso. Começando pelo Clubinho da Amizade. Mesmo sendo um hino tenebroso que, só de ouvir, me deu vontade de cometer o oposto de viver, sua existência é uma completa incógnita, pois não existem imagens envolvendo seus amistosos ou a montagem de elenco, embora haja informações sobre esse possível clube em seu blog oficial, onde ocorreram eleições internas para definir o novo presidente. Mas não se preocupem com esse detalhe, farei uma exceção para essa lista, onde incluirei o José Bonifácio, um clube localizado na cidade de mesmo nome que disputa as camadas mais baixas do futebol paulista, utilizando as cores preto, branco e vermelho. Essas cores fazem muita diferença quando ouvimos o hino do clube, que é simplesmente um plágio do hino do São Paulo em absolutamente tudo! É sério, o hino do clube é quase uma paródia do tricolor paulista, mudando apenas alguns detalhes da letra para não parecer descaradamente copiado demais, mas adivinha? Não funcionou. O instrumental do hino consegue enganar bem, mas quando começa a letra percebe-se uma forte semelhança, o que não era por acaso. Entretanto, aparentemente, existe um motivo para tudo isso, que é a história do ex-sócio do São Paulo, Antônio Pereira Braga, que por muito tempo foi um dos nomes fortes do time paulistano, saindo do clube durante a reestruturação nos anos 60, junto de alguns acólitos para fundar o José Bonifácio. Ele pediu ao compositor Disseu Vizela, que também era São Paulino, para compor o hino em homenagem aos dois, resultando nessa versão. Tecnicamente seria um hino oficial, já que todas as páginas envolvendo o clube interiorano exibem essa versão. Começamos nossa lista com o clube piauiense, o pequeno e modesto Juventude Futebol Clube Olhos d'Água, localizado na peculiar cidade de Sigifredo Pacheco, que disputa anualmente os campeonatos municipais da cidade anônima. Tecnicamente é um clube amador, e seu escudo é uma mistura de uma galinha meio distorcida, o escudo da Juventus da Turim e um escudo maior em formato totalmente fora do convencional, com o nome do clube. Pode-se pensar que isso já seria suficiente para estar em um Escudos Tosco da vida, mas, é claro, se está na lista não é por um bom motivo. Ao ouvir o hino, percebi nos primeiros segundos que se trata de um plágio do hino do Juventude de Caxias do Sul. Tento disfarçar com sons de trovoadas e relâmpagos por alguma razão, mas ao chegar perto do final do primeiro trecho, o som desaparece e revela sua verdadeira face. Você deve estar se perguntando, ué, mas isso não passa de uma trapaça, já que sendo clube amador ele pode ter o direito de plagiar por conta do nome? E estaria correto, se não fosse exatamente esse detalhe do som de relâmpagos e trovões para tentar disfarçar a situação. Se isso já foi suficiente para aparecer no canal do Legendense, de onde pega a maioria dos hinos, posso ter o direito de mencioná-lo em minha listinha. Confira um pouco para ver que eu não estou brincando. Nossas almas em festa saudam esse clube de real tradição. Na mais sã alegria se exudam, entoando esta marcha. Agora que navegamos pelos mares da estranheza envolvendo hinos de futebol, precisamos ancorar nossa navegação na misteriosa cidade de Bananeiras, no interior da Paraíba.
Lá, vamos conhecer um pouco do Atalaia Esporte Clube, uma equipe atualmente completamente desconhecida, mas que era relativamente comum no campeonato estadual até seu desaparecimento. Fundado em 1981, disputou a elite por cerca de 5 vezes, conforme informações de alguns sites que mantêm registro sobre os clubes brasileiros, como futebolnacional.com.br, utilizado como base para essa parte específica. Você pode estar se perguntando como um time cuja existência atual é desconhecida pode estar nessa lista, e a resposta pode ser mais simples do que imagina. O homem por trás do espetacular hino do Flamengo paraibano, Ivânio Moraes, ou Moraes José se preferir, é a mesma pessoa responsável por uma versão de 1 minuto e 18 segundos do hino do Atalaia. E claro, quando digo espetacular, é de forma irônica, pois nem nos piores dias de sanidade eu acharia que é uma boa ideia. Ouvindo parte do hino, percebe-se que Ivânio tenta criar o instrumental em meio a uma barulheira e uma ventania tão forte que parece causar zumbido nos ouvidos. Ele tenta compor uma letra decente, mas a língua presa faz parecer que a parte do time forte vencedor soa mais como que me fode vencedor, sem contar que ele está batendo na mesa que está usando. Uma informação curiosa é que este foi possivelmente o último hino composto e cantado por Ivânio Moraes, o que sugere que ou ele desistiu de arriscar mais, ou ele finalmente entendeu que precisa de um instrumental real para criar um hino, o que causaria frustração da parte dele. Enfim, a lição disso tudo é que a versão feita pelo ilustre Carlos Santorelli consegue ser mais agradável de se ouvir, apesar de ainda estar no estilo brega. Atalaia Esporte Clube, time forte vencedor. Atalaia Esporte Clube, em Bananeiras vou torcer com muito amor. Atalaia Esporte Clube, time forte vencedor. Precisamos fazer uma parada em nosso trajeto em direção a Ouro Preto, no interior do estado de Minas Gerais, para conhecer o Guarani. Apesar de ter um I em seu escudo e em imagem de divulgação de eventos, eles têm o estranho costume de usar Y em suas redes sociais e afins. Fundado em 1937, o clube é bastante antigo no estado, mas sua história está mais associada aos campeonatos municipais e torneios amadores. Foi 15 vezes campeão citadino, tendo vermelho e branco como suas cores oficiais. Além do futebol, é um clube social importante na região, promovendo algumas feijoadas, churrascos e rodas de samba em sua sede. Por ser um clube menos conhecido e disputar a Liga Esportiva Ouropretana, não temos muitas informações além do hino, que provavelmente foi realizado em uma dessas rodas de samba, explicando a baixa qualidade do áudio. Embora eu tenha tido dificuldade em entender inicialmente, consegui compreender boa parte do que estavam dizendo, embora ache suspeito não haver algum instrumental, sendo apenas o pessoal do clube gritando e cantando o hino. Eu acredito que, se tivesse sido gravado em um estúdio com um instrumental que seguisse o ritmo da cantoria, poderia ser um bom hino. Infelizmente, um dos poucos registros envolvendo a agremiação no YouTube tem esse aspecto. Diferentemente do caso do Atalaia, o clube sobre o qual falaremos está extinto, então podem disparar o famigerado F no chat para o Kissamã Futebol Clube, da cidade de mesmo nome no estado do Rio de Janeiro. Terra dos bondinhos mais rápidos do mundo, os bondinhos supersônicos, e terra do grandioso estádio Mário Filho, o filho do Mário, Mário, aquele! Enfim, este clube foi fundado em 1919, possuindo as cores azul e branco, e disputou a Liga Macaense de Desportos durante o final dos anos 40 e início dos anos 50, sendo esses os seus primeiros resquícios populares de atividade. Apesar de não ter sido um clube de grande sucesso no âmbito estadual e nacional, eles têm o jogador Bruno Cortez como o maior ídolo do clube, tendo disputado mais de 30 partidas entre 2009 e 2010. Curiosamente, o clube se profissionalizou apenas nos anos 2000, iniciando sua jornada no estadual da terceira divisão em 2006, não obtendo grande sucesso, terminando em 14º lugar. Felizmente, essa frustração se transformou em felicidade com o título dessa divisão em 2008, posteriormente ficando estacionado na segundona por certo tempo, até a sorte sorrir para o seu lado com acesso e título daquela divisão em 2012, conseguindo chegar à elite e enfrentar os grandes da capital.
Entretanto, o ano de 2013 foi extremamente turbulento devido a uma grave crise financeira, sofrendo derrotas de qualquer clube que aparecia pela frente e sendo rebaixado na lanterna, o que apenas serviu para piorar a crise já instaurada. Em 2014, sem dinheiro e com o futuro ameaçado, desistiram de disputar a segunda divisão, sofrendo uma punição imediata com rebaixamento para a terceira divisão, nem chegando a disputá-la, fechando as portas e sendo extinto posteriormente. Comentando sobre o hino, ele até possui uma letra e vocal que superam a decência, interpretado pelo grande cantor Dom Américo, que descansa em paz no outro mundo. O problema que faz o hino entrar na lista é a gravação, que foi feita em uma festa dentro da sede social do clube, não sendo algo feito em um estúdio. Por isso, temos um hino que causa dor nos tímpanos e nos faz entender que ninguém precisa de inimigos quando se tem péssimos aliados. Essa é a nossa homenagem ao Pissarrão do Futebol Clube que estreou hoje na equipe do futebol carioca. Tribuno, perdão ao Brasil, assinado e para o mar. Pissarrão, esporte. Meu nível de preguiça está tão alto que dei uma olhada na Wikipedia para obter informações sobre esse clube. Centro de Integração Geracional 7 de Abril. Um nome desnecessariamente grande, mas ok, dá pra relevar. Enfim, esse clube foi fundado ironicamente no dia 22 de agosto. Uma data completamente nada a ver com o nome do clube em questão, já começou errado. Enfim, a equipe foi fundada no ano de 2006, inicialmente sendo apenas uma ONG. Com o criador sendo Neuri Ferreira Leite, seja lá quem foi esse sujeito que já ganhou alguns pontos para entender o básico de futebol. A proposta era formar jovens e adultos para o mercado competitivo e voraz, que é o mercado da bola. Eles possuem dois projetos internos quando o assunto é esporte: Projeto Pé na Bola e Cabeça na Escola, que surpreendentemente consegue rimar. Pois bem, por ser um projeto social sem grandes objetivos no âmbito nacional, o 7 de Abril normalmente disputa as divisões baixas dos estaduais, geralmente sendo a Série B1 e B2 do Cariocão, ficando em geral no meio da tabela. Algo até razoável, apesar de não ser algo que gere expectativas, afinal sabemos como a mídia funciona. Agora sobre o hino... Olha, com todo respeito a quem teve coragem de produzir algo para eles, a qualidade me fez contrair sífilis de tão tosca, começando pelo fato de não existir instrumental. Ou melhor, existe, mas não da forma que você espera, com um cara fazendo sons com a boca para simular os instrumentos e cantando uma letra consideravelmente decente, ainda que seja estragada pela péssima qualidade no geral. Tirando um ou outro trecho, eu nem percebia que aquilo se tratava de um hino de futebol, então é meio complicado de analisar. Se eu pudesse dar uma dica para quem escreveu isso, seria investir uma graninha e contratar um estúdio profissional, como foi o caso do Valiense, que teve seu hino produzido pelo estúdio Sapo. Avante 7 de abril, nação, cação, vermelho, sangue varonil do meu coração. Avante 7 de abril, vitórias mil. Eu imagino que Vânio Moraes seja uma espécie de entidade que consegue causar terror em todos os clubes de menor patente no futebol brasileiro, quase como um dedo podre que gera inúmeros pesadelos para cada presidente de equipe. Nosso alvo é um clube de futebol que anda chamando muita atenção dos fãs alternativos, o Floresta Esporte Clube, localizado na Vila Manuel Sátiro, em Fortaleza, capital do Ceará, sendo definitivamente um nome de cidade que causa medo e angústia para os torcedores alvinegros. O Verdão foi fundado em 9 de novembro de 1954, originalmente sendo um clube que meramente disputava campeonatos de várzea pela região metropolitana. Nem sempre teve esse nome, já tendo sido chamado de As de Ouro, o que é um nome bastante ridículo, você precisa concordar comigo, sério? Quem caralhos dá o nome de uma equipe como As de Ouro? Eu pensava que o assunto era futebol e não pôquer. Enfim, o clube sempre teve ligação com a Vila Manuel Sátiro, muito por conta da influência do finado ex-deputado estadual de mesmo nome, com a filha Noelzinda abrindo o loteamento dos anos 40, dando início ao residencial onde hoje está localizado o bairro. E sim, isso é um bairro. Curiosamente, a família Sátiro tinha uma conexão interessante com o futebol,
com a própria Noelzinda sendo sobrinha de Alcides Santos, fundador do Fortaleza Esporte Clube. O clube era tradicional no futebol amador desde a sua fundação, mas a partir da década de 2010 decidiram iniciar sua caminhada rumo ao profissionalismo, disputando competições em 2015, começando o que seria uma interessante história de ascensão entre as divisões inferiores, alcançando a elite e ganhando o direito de disputar campeonatos nacionais, como a Série D. Em meio a uma pandemia de coronavírus assolando o Brasil afora, o Verdão, apesar de ter sido rebaixado no estadual, conseguiu fazer uma boa campanha, obtendo acesso para a Série C do ano seguinte, humilhando a equipe do América de Natal e forçando-os a continuar disputando o patamar mais baixo do futebol brasileiro. A ascensão do clube chama a atenção pelo fato de, em menos de uma década, sair de um mero amador para um dos competidores da Copa do Nordeste. Comentando sobre o hino, Ivânio Moraes não ficou satisfeito em causar traumas nos mais diversos brasileiros que tiveram o azar de procurar hinos de times aleatórios no YouTube, decidindo produzir um hino, entre aspas, para o Lobo da Vila, sendo uma clara adaptação mequetrefe da marchinha Cabeleira do Zezé. Começa pelo fato de um instrumental estar fudidamente abafado, sendo uma clara consequência do uso de um gravador ruim de celular, onde a voz de Ivânio está quase inaudível com a péssima qualidade de áudio. E parando para pensar, era até melhor que estivesse inaudível. Parece que o Nottingham Forest do Nordeste não pode vencer todas, não é mesmo? Foi no dia 9 de novembro, nasceu o meu time, pra ser campeão. É nosso Floresta Esporte Clube. Ok, este eu não vou fazer muito esforço para comentar, pois não temos muitas informações sobre ele. Afinal, é um clube amador localizado na puta que pariu, mas especificamente em Matinhas, ainda no estado do Ceará. Terra do maluco que tem a mania de querer transformar o Brasil em uma grande Sobral e falha miseravelmente. Pois bem, este clube se chama Arsenal, um nome escuro que, ao olhar, percebe-se de imediato que tem algo a ver com o equivalente londrino. A única coisa relevante que encontrei na descrição do clube no Instagram é que foram campeões serranos em 2019, e seja lá o que esse torneio seja, foi um bom trabalho em equipe. Enfim, já que não temos muitas informações além de uma dúzia de fotos que nem ferrando vou perder meu tempo para ler, vamos comentar sobre o hino, que se trata de um funk. Ok, já vi uns hinos de funk até no Água Santa, então o que há de ruim neste em específico? Então, vocês se lembram quando falei do hino do Garça no meu top 12? Muito bem, se aquilo parecia uma música do Comando Vermelho, o do Arsenal é definitivamente um funk do PCC, usando uma trilha genérica com alguns sons adicionais em tom de apito, com um cantor próximo de adquirir um prolapso anal ao tentar concluir a parte do "É show de bola, é show, Arsenal de Matinhas, quero ver fazer um gol". E sim, eu decidi imitar o tom de voz por razão nenhuma além de gerar comédia e me senti um velho caquético na busca por um lactopurga. Você meio que percebe o defeito do hino ao ouvi-lo. Explicando faz parecer que é algo meio idiota, como se eu tivesse cheirado uma carrega de cocaína. Eu visto a camisa do Arsenal, com muito orgulho vou torcer. Grito de guerra já tá preparado, sou Arsenal até morrer. Eu te amo, Arsenal, você é minha paixão. Tá entre os melhores da serra e de toda a região, coração vermelho e branco. Retornando ao estado do Rio de Janeiro, vamos à Baixada Fluminense para analisarmos o Mesquita Futebol Clube da cidade de mesmo nome, que curiosamente possui 2 estádios, sendo um deles do América, time da capital. O Mesquita é um dos clubes mais antigos da região, fundado em 9 de maio de 1920, encontrando-se na categoria dos clubes centenários do futebol brasileiro. Na época, Mesquita era um distrito subordinado a Nova Iguaçu, o que permitiu disputar o campeonato municipal, sendo um clube que tradicionalmente participava dos campeonatos no estado. Por mais que a história do clube não tenha sido excepcional, eles disputavam a elite de forma rotineira, até 1987, quando foram rebaixados e somente retornariam 20 anos depois, em 2007, mas novamente rebaixados em 2009, sem nunca mais retornar até então. As informações mais recentes sobre o Alvinegro referem-se ao seu rebaixamento para a nova Série C do Campeonato Carioca, onde disputam pelo estádio Nilson Lousada, com capacidade para 6.000 espectadores.
Sobre o hino do clube, além de claramente apresentar defeitos na voz morta do cantor que parece não ter sido bem pago para esse serviço, então decide interpretar mal de propósito como forma de retaliação, há baixa qualidade no áudio, como se estivesse sendo abafado por alguma coisa no estúdio de gravação, se é que foi feito mesmo em algum estúdio. Além desse detalhe, o motivo de estar nessa lista é o fato de ter sido um plágio do hino da torcida do Figueirense, muito pela letra extremamente similar e o fato de aparentemente o hino do Mesquita ter sido produzido por volta de 2009, enquanto o hino da torcida do Figueira foi produzido nos anos 90. Mesquita, Mesquita, a tua glória é lutar. Mesquita, Mesquita, quanta alegria nos dá. Vencer, 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 é o teu lema de invencível campeão. Mesquita, meu Mesquita, clube do meu coração. Mesquita. O meu Verdão voltou, é o Naí Sport, tá ligado? É sem caô. Meu santo Cristo, vocês não fazem ideia de como me senti envergonhado só com o primeiro trecho dessa porcaria. O Naí Sport Clube, da cidade de mesmo nome, foi fundado em 5 de junho de 1966, tendo disputado as divisões baixas do futebol mineiro até o ano de 1996, onde, no ano seguinte, abriram filiação para a Federação do Distrito Federal por pura questão logística. Uma curiosidade a respeito de seu estádio, o Urbana de Juto, é que a partida inaugural foi contra a equipe do Cruzeiro, que preferiu levar um time misto para a ocasião, onde o Verdão saiu vitorioso por 4-1. Esse clube já foi um dos peculiares casos itinerantes no futebol nacional, mudando-se temporariamente para Paracatu entre 2013 e 2019, ainda no estado de Minas Gerais, e disputando o Candangão. Por meio dessa parceria, foram capazes de obter a melhor classificação de sua história, em 6º lugar na primeira fase, eliminando a tradicional equipe do Gama nas quartas de final e caindo nas semis para o Ceilândia. Hoje em dia, o clube havia retornado para sua cidade de origem, sendo rebaixado para a 2ª divisão do Candangão em 2022. É curioso que por meio desse retorno que o hino foi criado, tratando-se de um funk criado por um tal de Jefferson Lucas, que até fez um trabalho razoável, mas, para o meu gosto pessoal, não é algo foda de se ouvir. Nem algo que você ouve e diz, caralho, isso é uma obra de arte. Afinal, é só um funk com um monte de efeitos e falando desse jeito eu tô parecendo vinheteiro dos podcasts. Só falta dizer, funk é uma merda. Eu não faço a menor ideia de como isso se tornou o hino oficial do clube, mas algo me diz que, se eles pediram pro cara produzir isso, então eles devem ter dinheiro para chamar algum estúdio para produzir o hino deles por tabela. Então, se o clube ainda estiver disputando a divisão de acesso, eu recomendo irem no perfil e mandarem hashtag paga um estúdio para produzir o hino do clube nos comentários das postagens. Acham uma boa ideia? Ou só estou exagerando? Vai de cada um de vocês, pois eu tô dando fora daqui, tá ligado, meu irmão? Fechadão com o Verdão e nós voltamos pra ficar. Seu forasteiro, sul de Minas, cê vai ter que respeitar. No Candangão vamos brilhar. O meu Verdão voltou. É o Naí Sport, tá ligado, sem caô. É o Verdão da Serra, cê vai ter que respeitar.